Graça e paz. Você sabia que Satanás e seus demônios sabem exatamente quem nós somos? Olá, eu me chamo Keila Raquel e segue aqui nesse canal para receber mais do compartilhamento da palavra do Senhor, da revelação do Espírito Santo para com a sua vida. E eu queria compartilhar uma palavra com vocês que está em Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 23, que diz assim: E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-se e saia desse homem. E no mesmo capítulo de Marcos 1, pulando lá para o versículo 32, diz assim: À tarde, depois do pôr do sol, trouxera Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhe permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. Essa palavra aqui é diretamente para cristãos, né? Para quem é cristão, para quem é filho de Deus, quem faz parte do reino de Deus, do reino de justiça, mas também serve para você que ainda não aceitou Jesus, que traga luz aos olhos do teu coração para que você possa entender e compreender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? E eu queria compartilhar essa palavra com você sobre o que o Senhor falou ao meu coração, o que eu tenho aprendido, estudando sobre libertação, sobre batalha espiritual e a cada dia, né, se rendendo para viver uma vida genuína com o Senhor, em santidade, em retidão diante do Senhor. E uma das coisas que eu tenho aprendido, eu aprendi na palavra do Senhor, na revelação do Espírito Santo de Deus, né, ministrando ao nosso espírito, ao nosso coração, porque, gente, assim, uma coisa é tu saber o que está escrito a partir da letra, e outra coisa é tu saber o que está escrito a partir da revelação que o Espírito Santo traz para o nosso espírito. Porque uma coisa é eu saber que sou mais do que vencedora, porque está escrito na palavra. E outra coisa é eu saber que sou mais do que vencedora em Cristo Jesus a partir da revelação do Espírito Santo no meu espírito. Uma coisa é eu saber que sou herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo, porque está escrito. E outra coisa é eu saber que sou mais do que vencedora, né? Que eu sou herdeira e co-herdeira com Cristo a partir da revelação e da luz do Espírito Santo no meu espírito. Então tem uma diferença aí entre saber o que está escrito através da letra, que a gente sabe que a letra mata, e a partir da revelação do Espírito Santo, porque o próprio Jesus disse que a palavra dele é espírito e vida, né? Então ela se manifesta, ela traz vida sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, alma e espírito, ela traz vida sobre nós. Então é diferente. E quando o Espírito Santo traz a luz da revelação, revela aquilo que está escrito a partir do que ele tem para nós, é diferente. Então, para gente que se diz, né, cristãos, que segue Jesus, que segue a Cristo, coloca na tua cabeça. Assim como Deus, os anjos e o céu sabem de quem nós somos verdadeiramente, se a gente vive em santidade, se a gente vive em temor, em retidão, se a gente vive em pureza, assim também o inferno sabe sobre nós. Porque uma coisa é Satanás, como a própria palavra diz, anda em derredor, procurando um momento oportuno para nos atacar. E tu não acha ele andando em derredor, ele não estuda a gente? Ele não sabe que sempre vai ter um demônio estudando a gente, nossos passos, os nossos atos, as nossas ações, né? Aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Ele sabe que a gente entra no nosso quarto e ora no secreto. Ele sabe quando a gente tem o nosso momento de devocional com ele, nosso momento de oração, de adoração. Ele sabe se a gente vai para a igreja com o coração verdadeiramente rendido para adorar e servir ao Senhor. Ele sabe. Ele pode não saber o íntimo do nosso ser, do nosso interior, naquilo que o próprio Senhor fala na sua palavra, que ele nos sonda e nos conhece, que ele esquadrinha até o nosso rins, né? Nosso rim, todo o nosso ser. Ele pode não ter essa dimensão, ele não tem essa dimensão sobre nós, mas o que ele puder discernir, o que ele puder captar, tanto no conceito físico ou espiritual, ele vai, e ele sabe exatamente
se nós somos filhos de Deus. Se nós verdadeiramente temos vivido uma vida reta diante do Senhor, baseado na sua justiça, na sua bondade e na sua verdade. Ele sabe se realmente nós somos, se a gente fala a verdade para com o próximo, se a gente tem pensamentos porque a gente tem, o que a gente pensa, nosso corpo libera frequência, boas ou ruins, né? Tanto é que às vezes quando chega uma pessoa carregada, cheia de murmuração, começa a murmurar, a gente não sente o peso daquela murmuração, da ambiência do corpo da pessoa. Gente, que pessoa carregada não quer nem ficar perto, né? Às vezes isso acontece, né? A gente sabe, então, Satanás e os demônios sabem realmente quem nós somos, se realmente somos filhos de Deus, se realmente temos seguido a Cristo, se realmente nós temos andado alinhado com o Senhor, no princípio da palavra dele, cheios do Espírito Santo, se a gente tem momentos de oração, se a gente tem momentos de leitura da palavra, se a gente se alimenta do reino, né? Se a gente se alimenta de Jesus, se a gente é cheio do Espírito Santo, Satanás e os seus demônios sabem. E aí eu queria perguntar para você, se a gente chegasse numa situação dessa aqui que Jesus passou, de confronto com demônios, a gente está preparado para ouvir os demônios dizer: eu sei quem tu és, eu sei que tu é filho de Deus, eu sei que tu ora, eu sei que o quanto tu jejua, eu sei. Ou ele ri da nossa cara e dizer: tu que quer me expulsar, que vive uma vida baseada na mentira, no engano, tu tá de comboio comigo, tu tem aliança comigo porque tu vive uma vida de pecado. Em que situação nós estamos preparados para viver? Ou ao contrário de tudo isso, a gente está preparado, a gente tem uma vida preparada para Deus nos olhar e dizer: eis o meu filho amado a quem me comprazo, a quem alegra o meu coração porque me obedece, se submete a mim, se rende a mim? Ou a gente pode viver outro tipo de situação de Deus nos rejeitar, de não alegrar, ter uma alegria no seu coração em relação a nós? Porque sim, Deus pode sim nos rejeitar. Não porque Ele quer. A gente vê vários contextos na Bíblia onde Deus rejeitou pessoas, mas não porque Ele quis, não porque Ele é mau, mas porque por causa da maldade do coração do homem. Não é por causa dele. Deus nunca vai negar a sua essência e o seu amor por nós, mas é por causa da maldade do coração do homem. E portanto haver iniquidade, pecado e transgressão dentro de nós, Deus sim pode nos rejeitar, porque Ele é santo. E maldade não se alinha com a justiça de Deus, não existe isso. Então, meus irmãos, o que eu quero trazer essa reflexão para você hoje: quem você é diante de Deus? Como é que o inferno, Satanás e seus demônios têm te olhado? Como é que você tem sido visto no reino espiritual? Porque sim, há uma luz, se verdadeiramente somos filhos de Deus, há uma luz que emana de nós, que sai de nós e reflete no reino espiritual. E o reino da luz e o reino das trevas sabe exatamente quem nós somos. Se verdadeiramente somos filhos de Deus, alinhados com o reino e com o princípio da palavra do Senhor, ou se verdadeiramente só estamos vivendo uma vida religiosa, onde a gente louva o nome de Jesus, inventa que ora, que louva, que adora, mas vive uma vida de pecado, vive uma vida do jeito que quer e da forma que quer. Em nome de Jesus, a minha oração é que a tua mente seja alinhada à mente de Cristo, para pensar nas coisas do alto, para pensar nas coisas do reino, para pensar nas coisas de Jesus. E a minha oração, em nome de Jesus, é para que teu coração e o meu coração seja alinhado ao coração de Cristo, para que os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus estejam em mim e em você também. E que a gente venha ser participante do reino de Deus, participante da obra de Jesus e cheio da palavra e do Espírito Santo, para que quando o reino dos céus e o reino das trevas nos olhar e dizer: há uma marca de filho de Deus nele e nela, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, essa é a reflexão que eu quero trazer para você. Quem você é diante do reino espiritual, tanto da luz quanto das trevas? Como é que os demônios têm te enxergado? Como filho de Deus, filho da luz, filho cheio da vida de Jesus, ou apenas um religioso que vai de igreja, de culto em culto, de célula em célula, e no final vive a vida como quer? Enfim, espero que isso sirva como reflexão para você, em nome de Jesus.
E a minha oração para que essa palavra seja ativada na tua mente e no teu coração, e que traga uma reflexão no seu coração. E no meu coração, que também eu tenho refletido de quem verdadeiramente nós somos no reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Siga este canal para mais conteúdo como esse. Aperte o sininho, quiser comentar alguma coisa aqui, seja livre. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém?